Alô, alô, galera do podcast Sem Limites. A gente está aqui hoje no episódio 10, 10º episódio da segunda temporada. Olha que coisa bacana, olha que coisa edificante, né, Vitor? Exatamente. A gente já está aqui, já podemos dizer que temos uma segunda temporada robusta, chiquérrimo isso pro Pod, nos dá muito orgulho. E a gente está aqui e eu queria fazer uma reflexão com vocês antes de apresentar o nosso convidado. Eu não sei se vocês têm acompanhado a segunda temporada, mas a segunda temporada ela está muito especial. Eu, pelo menos, toda vez que a gente grava, eu saio extremamente edificada. Eu também. A gente sempre fala que a gente tem um roteirinho, mas a gente nunca consegue seguir esse roteiro, porque tem tanta coisa que flui, Deus joga tanta mensagem no meio do processo que a gente acaba, né, levando de acordo com o rumo dele, que é um rumo inesperado. E eu digo isso para vocês, nossos convidados que nos acompanham, que sempre, sempre, sempre busquem esse inesperado e assistam os nossos episódios até o fim, porque vocês vão ter muitas surpresas. Exatamente. E hoje é um dia muito especial. Eu queria aqui passar para o meu colega de bancada, o Vitor, que vai apresentar o nosso convidado. Fala, galera. Mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês em mais uma temporada e mais um episódio aqui do podcast Sem Limite. E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez com a minha amiga Dani, parceira de bancada aqui. E hoje também é um dia especial com um convidado Chegou o nosso extremamente especial. Companheiro. E eu já quero dar uma boas-vindas para o nosso amigo Renan. Aê, nossa mesa aqui. Teve só um pouco de atraso, mas chegou. Chegou na hora certa. Gente, que alegria poder estar com vocês em mais um podcast, mais um episódio. E eu tava com saudade. Dessa vez eu tava com saudade de vocês, né? A Dani abandonou a gente há uns 2 episódios. Eu fiquei fora dos 2. Mas hoje o time tá Hoje o completo. time É completo. Inclusive recebendo um príncipe, né? Que eu já entrei Já não... Hoje a gente está recebendo aqui cantor Erivelto Raymond, que é um príncipe de Deus. Obrigado. Um menino, Dani, de uma história muito linda, uma história de superação. Hoje é um fenômeno que Deus tem levantado aí para alcançar muitos jovens. E é uma alegria ter você como um dos convidados desse podcast, que já tem abençoado aí milhares de vidas. Eu sei que vai abençoar mais ainda, contando um pouco da sua história. Eu vou tocar a bola aqui para os meus amigos, que eles já estão mais aí já enturmados. Então, gente, como o Renan já apresentou o nosso convidado, eu quero falar para vocês que não é inscrito no nosso canal, a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, viu? Mandar para todo mundo e deixar aqui também nos comentários sugestões de convidado e também de temas para que possamos qualificar o nosso bate-papo cada vez mais. Vem com a gente porque estamos na segunda temporada, 10º episódio, está magnífico e você não pode perder, vem fazer parte desse time também. E a gente vem acompanhando, né, Vitor? Outro dia, isso, você também vai passar um pouquinho por isso aqui com a gente, porque também nós somos uma caixinha de surpresa, né, Vitor? Então se prepare, porque não, Deus é uma caixinha de surpresa e a gente também é uma caixinha de surpresa. Mas, assim, quem tiver a oportunidade de se inscrever e acompanhar, até mesmo no Instagram, os cortes, eles tem sido são magnífico. Tão fortes, sabe? Sim. Que o Passa Lá em Casa, eu escuto todo dia, sabia? Acredito. Aquele corte eu escuto todo dia, às vezes até antes de dormir, assim, como me faz bem, é quase que uma oração, uma pré-oração antes da oração que eu faço para dormir. Então, é uma alegria, assim, gente. Eu estava falando, Renan, para os nossos ouvintes, como, assim, o Pod cresceu, amadureceu. Sim. E como o Pod é cheio de surpresas. Verdade. Então, a gente tem aqui um papelzinho que é um guia, que a gente nunca segue. A gente segue mais para dar um rumozinho. Mas, assim, Deus vai jogando um debate aqui pra gente que a gente não tem... Ele vai direcionando a gente. Ele direciona a gente. Essa é a grande verdade, né? E, Erivelto, então, é bom, prazer ter você aqui, um cantor gospel. Sim. Pelo que eu entendi, desde os 7 anos de idade, Sim, é isso mesmo? Desde os 7 anos de idade. Eu já saía para cantar nos congressos que tinha do DEPIM na DCG. E desde lá surgiu essa paixão pela música, porque minha família toda é música, todo mundo canta. Sua família toda é música. Eles são todos da igreja também e todos cantam. Todos. Hoje só minha mãe é afastada, mas de resto, todo mundo canta, todo mundo prega. A gente fala que o patriarca da família é meu avô. Meu avô cantando é... Que máximo. Surreal. Então surgiu essa paixão pela música desde o berço.
Sou evangélico desde o berço também, nunca me afastei, não tive essa oportunidade. O dia que eu pensei, minha avó já veio, já rapidinho não, colhiu, falou, não vai afastar nada. Deus te leva e Não acabou. desce Deus não deixa. Ela foi radical, Deus Foi, te né? leva. Deus te leva, vai só pra tu ver. Então, sempre foi essa paixão pelo altar, pela música, sempre foi desde berço, desde bem novo. E que estilo, assim, eu imagino que dos 7 anos até hoje, você já deva talvez ter mudado Muita um pouco, coisa, ou não, o estilo. muita Mas você começou cantando o quê? Louvor, adoração? Louvor. Eu comecei cantando Rose Nascimento. Eu cantava Uhum. muito Rose Nascimento. Muito. Entre na Interessante. cidade que é santa e reunida. Eu cantava muito. É, entendi. E até Perfeito. aí... eu esqueci o nome dele. Existia um chamado Palhaço Pampulha. Na época ele fazia muito evento de criança. Ele foi fazendo uma igreja e exatamente na igreja que eu ia cantar, ele levou a Rose Nascimento. Aham. E, nossa, pra mim foi loucura. Eu conheci ela, me deu E você tinha 8 anos, não é? Isso, eu já tinha para 8 anos já. Aí já começava a cantar em muita igreja, aí já saí da DCG para ir para outros congressos de DEPIM. Aí até os 15 anos de idade eu fui cantando em um monte de igreja. Glória a Deus. E congregando em uma específica, era na Assembleia de Campo Grande? Sim, isso. Eu sempre fiz parte da DCG. Entendi. Tentei sair, mas não deu certo, não. Aí eu Também não voltei, deu fiquei na É DCG. legal que até hoje, né? Você tá lá na DCG. Sim, até hoje. Inclusive, Legal. um abraço pro pastor Daniel Malafaia. Um grande O abraço. Alessandro, na verdade. Alessandro. Olha, o Daniel é o outro, é o filho. É Daniel o é o irmão dele, filho. né? Daniel tá Tá em São Paulo, inclusive, é o Alessandro, verdade. Isso aí. Corrigindo. Alessandro. Meu pastor presidente. Hoje eu congrego na sede, mas eu estava em congregação do pastor Elias. E sempre fui da DCG. Eu acho que eu não consigo sair da DCG, não. É muito difícil. Na verdade, você é uma raiz plantada. Isso. Eu costumo dizer que Deus ele nos planta É verdade. em lugares. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor e tem pessoas que Deus acaba plantando mesmo com raiz em um lugar. E eu tô aqui, assim, alegre porque o nosso podcast tem aberto essas portas. Né? A gente Amém. tem trazido aqui jovens talentos dessa nova geração. É verdade. Como a gente viu passar aqui esses dias aqui, inúmeros talentos de Deus, você é um deles. Hoje tem uma grande representatividade. Acredito que dessa galera nova, que eu digo galera nova, eu me coloco no meio. Ele tem sido, de fato, né, uma voz que Deus tem levado já a muitos lugares. Eu passo também por alguns lugares. E eu já tive essa experiência, eu já até comentei com você, que eu vou em muitos lugares, em outros estados. E as pessoas falam muito, poxa, aquele menino, do cabelo assim. Que às vezes as pessoas Já grava têm pelo dificuldade cabelo. do nome, do cabelo assim. Aí eu já lembro lá quando O menino do cabelo assim é ótimo. tem alcançado, e você tocou no assunto do estilo, né, de música, e realmente, assim, eu vejo o Elivelto com um estilo muito peculiar, apesar dele ser bem versátil, mas eu vejo ele com um estilo bem peculiar. Um estilo único dele. Ele consegue tocar no coração das pessoas. Amém. Porque tem pessoas ali que cantam, né? E Mas só cantam, né? Cantam, até consegue trazer um tipo de um efeito, posso dizer assim. Sim. Um movimento, algo do tipo. Mas ele tem tocado muito no sentimento das pessoas, no coração. E hoje a gente vive essa realidade. Uma realidade jovem muito doente. Muitos certeza. problemas na alma, na mente. Hoje, o número de jovens depressivos, com complexos, é muito grande. É a E doença hoje do você século, conseguir curar essa gente, porque tem coisas que é espiritual, mas tem coisas que é de ordem mental. Humana. A pessoa tá ali Claro. Sim. com aquela angústia, aquela amargura, às vezes traumas de infância que carrega. E hoje tem uma pessoa que consegue tocar nessa área, e eu vejo muito isso. Sim. Eu vejo você sempre muito ministrando para esse lado da Interessante. cura, da alma da pessoa ali, salvação de vidas, que é o principal, que muitos cantores não conseguem tocar nessa parte de salvação. Eu vi você esses dias cantando na vigília, inclusive já 5 horas da manhã, quase que impossível você fazer um apelo ali, ter uma Verdade. alma às 5 horas da manhã dentro da igreja e ver pessoas se rendendo a Cristo. Como é que você tem entendido isso, essa veia que Deus tem te usado? Bom, é como o senhor mesmo falou, a galera de hoje, ela tá ligando mais para views, mais pra internet, mais pra... Pô, vamos ver o que viraliza, o que tá no hype, o que faz a galera pular, o que faz a galera se alegrar dentro do culto.
E, na verdade, nem sempre é isso. O Vitor acho que já ouviu falar isso 1000 vezes. Só que eu levo o meu ministério pro tanque de Bethesda. Eu sempre levo minha ministração para isso. Porque enquanto tem gente querendo ver o anjo descendo, fazendo movimento, tem dia que o anjo não vai descer. Não vai descer, relaxa. Tem dia que não vai ter movimento. Eu gosto muito. Ele sabe, ele vou na vigília dele. Pô, gosto muito. Só que tem dia que não é para movimento. Verdade. Não é. Eu já cansei de chegar em vigília do Renan me colocar para cantar depois de Eleutério. Eu falo, faço o quê agora? E ele grita, fala, faz do jeito que Deus te usa. E eu fico apavorado. Eu fico apavorado porque caraca, mano, eu não sou assim. Eu sou bem calmo, eu venho no tratamento. E eu mudei o meu estilo depois que houve um adolescente conversar comigo depois do culto e dizer, você é a única referência acessível que eu tenho. Olha só. Que interessante isso. Foi quando? Isso foi numa sala de Foi adoração. sala de adoração. Isso tem tempo já. Então, para isso, eu já notei que tem uma galera, principalmente adolescente, que não tem para onde olhar. Sim, perfeito. Porque para onde ele está olhando, ele está vendo a mesma coisa. Tá vendo uma galera que gosta de views, tá vendo uma galera que tá para ser famoso, que quer viralizar na internet de qualquer forma. E, tipo assim, eu acho que a Bíblia, cada um tem... Eu falar no meio de 2 pregadores, ainda mais desses 2, é bem difícil. Esses 2 são... É bem difícil, é bem Eu te difícil. entendo. É bem Elton. difícil. Só que, mano, qual é o nome do mensageiro da morte de Lázaro? Ninguém sabe. Não tem nome, mas tem mensagem, mano. Qual o nome da menina que tá presa na casa de Naamã? Ninguém sabe. Não tem nome. Não tem nome, mas tem direção, mano. Essa frase Então, às vezes, a mensagem é mais A importante mensagem é mais importante do que o nome. mensageiro também. Importantíssimo isso. Isso aí vai para o meu livro de frases do Pod. É muito importante. Você tocou nesse ponto. A gente estava falando... Vou te dar um exemplo que aconteceu, que a gente falou no último Pod, né, Vitor? Semana passada. Até foi um corte. Foi sensacional. Eu contei uma história da minha mãe para os nossos espectadores. Desculpa estar sendo repetitiva, é só para a gente reiterar aqui. Eu quero só reiterar a importância do que foi falado agora. A minha mãe teve um problema cerebral e eu morava com ela e dividia um quarto com a minha irmã. E o telefone não tocava no quarto da nossa casa. E aí minha mãe convulsou a noite inteira, ninguém sabia, óbvio, a gente estava dormindo. E tocou, de manhã tocou. O telefone tocava na casa inteira, parecia uma sinfonia. Eu sei que era um dia, que era um sábado, eu e minha irmã teríamos dormido até um pouco mais tarde. Tocou. Uma hora, minha irmã vai para um outro quarto e atende o telefone. Aqui é o Gabriel da obra. Tô aqui esperando. Tô atrasada. Né? Vocês me liberem, por favor? Aí a minha irmã desligou. Aí fui no quarto da minha mãe para reclamar. Como quem diz, mãe, que obra é essa que você não avisa? Pelo amor de Deus, pô, você tá me acordando. E minha mãe estava convulsando no chão. E se não fosse o Gabriel, que não existe, porque não teve nenhum Gabriel, não tinha nenhuma obra na casa. Se não fosse o Gabriel, a gente não teria encontrado em tempo a minha mãe, não teria talvez salvar ela. Sim. Então, o meu ponto é esse. Você pode não ter emissário, mas a mensagem, ela existe. Sim. Né? Então, Sim. Deus, ele manda mensagem de qualquer forma. Nesse caso, foi até muito curioso, porque o Vitor Que até eu falei para ela que, reentregando, né, nosso corte, que na ordem angelical, o Gabriel é um anjo mensageiro. Não é isso? Uau. Ele é encarregado de levar a mensagem. E eu falei para ela que, de repente, ninguém conhecia o Gabriel, mas aquele Gabriel foi o anjo do Senhor, que foi lá para trazer a mensagem que, de repente, só ele poderia levar. E salvar a vida da tua mãe também. Isso né? foi um ponto... Quando você falou dessa questão da mensagem, eu queria muito que vocês, espectadores, guardassem isso. Porque, às vezes, não é sobre quem é o mensageiro, não. Às vezes não, sempre... É sobre o conteúdo da mensagem. Sim. E muitas vezes você vai receber uma mensagem de onde você menos espera. Da pessoa mais aleatória da sua vida, você vai receber uma mensagem. E se você não tiver a maturidade para reconhecer isso como uma mensagem, você não vai fazer nada com esse pedaço de informação. Vai dar efeito rebote, bate e volta, sabe assim? Então, prestem atenção no entorno de vocês. Prestem atenção no que as pessoas falam, porque muitas vezes... São mensagens que para você pode não fazer diferença hoje, mas vai fazer amanhã. Sim. E é interessante, Dani, que, ainda falando sobre a questão da mensagem, haverá momentos na vida da gente que Deus vai preparar pessoas praticamente uma vida inteira só por causa de uma mensagem. Uau. Às
vezes essa pessoa não vai ter, assim, outra motivação, sem entregar aquele propósito, aquela mensagem. Eu tenho dito isso numa mensagem minha, que às vezes aquilo que Deus mais me permitiu sofrer, é dentro disso que Deus mais vai me usar. Sim. E quando eu soltei aqui sobre você tocar nessas pessoas que têm problemas na alma, depressão, como você disse, aquela menina, que ela vê em você uma acessibilidade, e de fato você teve que superar alguma coisa na vida. Sim. Né? E eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre esses problemas que você teve, e hoje você é resposta para problema de outras pessoas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa superação que você teve que enfrentar na sua vida, depressão, frustração em relacionamentos. Falasse um pouco sobre isso. E sim, com o seu coração aberto, Elivelton, aqui no nosso pod, como a gente sempre tem convidado, cada convidado acaba tendo uma história de superação. Sim. Nós temos, cada um de nós, uma história de superação e seguimos superando outras histórias. Agora, o que eu acho que é o mais importante é que você tocou num ponto-chave antes de você contar a sua história de superação, sim. é que uma pessoa chegou para você e falou que você era uma pessoa acessível. Né? Sim. Então, você pode ter certeza que a sua acessibilidade vai fazer com que muitos entendam a sua história de superação, talvez muito diferente do que a dele ou a minha. Sim. Então, isso é muito poderoso o que você tem na mão, que é talvez, através da sua história e da sua forma de ser acessível, o poder de cura de muita gente. Sim, é verdade. Eu, para 15, para 16 anos, foi a pior frustração que eu já tive, que foi a separação dos meus pais. Uhum. Eu tive os meus pais como os meus maiores exemplos. Tenho até hoje. Claro. Mas na época eu não entendia muita coisa. Por mais que tinha 15, 16 anos, naquela época Sim, claro. é pouca coisa. Então, quando eu vi meu pai se separando da minha mãe, aquela foi a pior frustração. E já, em seguida, eu perdi meu relacionamento. Entendi. Entrei numa depressão profunda, uma crise de ansiedade. Eu não conseguia dormir à noite, eu vivia trancado dentro do quarto. Só não tinha pensamento de me matar ainda, mas não pensava em sair do quarto nem tão pouco. Exato. Não queria morrer, mas também não estava afim. As perguntas dentro do quarto é para que eu vivo, para que Deus me deixou vivo, para passar por isso tudo. Acho que eu não tenho... eu não tinha noção do que Deus queria comigo, então, para mim, aquilo dali era desnecessário estar acontecendo comigo. Eu tentava explicar para algumas pessoas e ninguém me entendia o que eu estava passando. Eu tentava falar com alguém e ninguém me escutava. Pra muita gente, quando eu falava, pô, mano, eu tô mal, o nego falava, isso é besteira, mano. Relaxa, a depressão irmão. é muito diminuída, né? As pessoas achavam antigamente que era doença de rico, ou doença de quem não tem nada para fazer, ou doença de quem não tem problema suficiente. Isso aí. Ninguém entende que é uma coisa muito séria, né? A depressão, por muito tempo, foi tratada como frescura. É frescura. É isso aí, Pronto, é frescura. era a palavra que eu queria falar e não achei. Exatamente Então, isso. eu procurava ajuda em algumas pessoas e tudo que eu ouvia era as pessoas falar, pô, mano, Tipo, chega de palhaçada, mano, levanta, irmão, levanta. Isso aí não precisa disso tudo, não. Então, às vezes que eu pedi socorro, ninguém estendeu a mão pra mim. Isso. Então, quando eu saí da depressão e Quanto comecei... tempo durou esse processo? 2 anos. 2 anos. 2 anos de depressão. É muito tempo. É muito tempo. 2 anos pedindo socorro. considerado. Às vezes tipo assim, meu pai, ele trabalhava muito. Meu pai, além de ele trabalhava no show na época, ele trabalhava tocando na noite. Então, meu pai chegava às 6 horas da tarde, comia, fazia as coisas, ia pro ensaio e só voltava às 5 horas da manhã. Entendi. 6 horas ia pro trabalho, então eu não via quase o meu pai. Sim, claro. Minha mãe estava separada, foi pra Bahia. Foi pra Bahia. Então eu fiquei com a minha avó. Que não jamais ia entender, né? Não, minha avó não entendia. Minha avó é aquela... Tá com depressão, pode ficar tranquilo que eu vou orar. E esse ponto é muito chave para os nossos ouvintes, gente, porque o nosso público, Elivelton, é um público jovem. Mas, às vezes, tem gente um pouco mais velha. Então, assim, se tem... Vocês, gente, por favor, olhem o seu entorno. Se você tem algum amigo, alguma amiga, algum namorado, ou, às vezes, até algum pai ou uma mãe que estejam mais para baixo, Isso. não chega, às vezes, e fala, levanta, isso é obrigação, vambora. Não diminui a dor do próximo. Isso porque o nosso papel, a gente pode não ter o poder da cura, mas a gente tem o poder do acolhimento. Isso.
Isso que o Erivel está falando hoje é um grande alerta. É. Isso, de fato, é um mal presente na sociedade. É Que verdade. mais cresce no mundo. Cresce. Né? E com a pandemia acelerou mais Hoje ainda. tem Muita diagnóstico coisa. de depressão em criança. Hoje tem diagnóstico de depressão em adolescente, em jovem, que aumentou absurdamente. Aumentou. Então, o que você está falando hoje é um alerta, isso é muito sério. É muito sério. A Dani falou algo que é interessante. A gente precisa estar atento ao que acontece ao nosso entorno. É. Às vezes, a depressão está dentro da nossa casa e a gente não imagina. Eu já Sei. tive Exatamente. problemas de depressão. Eu identifiquei isso em mim. Às vezes Eu as também pessoas não tive. viam. Mas Também eu vi, tive. eu comecei a correr atrás disso, orar, ver o que eu podia fazer para ficar melhor. E isso é uma verdade. E Elivelto, eu queria te fazer uma pergunta nisso, porque o Renan tocou num ponto importante. Ele falou, eu tive depressão, eu também já tive. Aí ele falou, e comecei a orar. Como foi que você conseguiu, depois desses 2 anos, como que você saiu dessa e como que você virou essa chave? Então, Porque não é fácil, né? não é não. Minha avó, ela, como eu falei, minha avó sempre foi uma mulher de oração. Então, minha avó, todo dia, 5 horas da manhã, ela entrava dentro daquele quarto. Ela orava. Durante 2 anos, minha avó entrava dentro daquele quarto e orava. Uau. Minha avó era a única que entrava dentro daquele quarto e orava por mim. A única. Olha isso. E quando teve um dia que Deus tomou ela no quarto e falou, te levanto hoje para você levantar uma geração. Uau, Uau, que forte, E hein? quando eu saí do quarto, Muito forte. forte. eu comecei a voltar a cantar. Glória a Deus. Sério? Quando E eu- nesses 2 anos você não conseguia cantar? Não. Nada, né? Não, nesses 2 anos eu tava como baterista. Ah, é? Eu ficava tocando pro dueto e voltava pra casa. E mesmo assim, quando eu chegava em casa, era uma tristeza muito grande. E quando eu comecei a cantar, eu jurei pra mim mesmo, eu já falei isso, eu acho que no início da sala de adoração eu falava muito. Falava, quando eu precisei, ninguém me ajudou. E se depender de mim, a minha geração não vai morrer trancada dentro de um quarto. Glória a Deus. Depender de mim, eu posso ser chato, eu vou cantar sempre a mesma coisa, mas nunca vai ser a mesma coisa. Sempre tem alguém que chega no Instagram com um testemunho diferente. E eu jurei pra Deus. Teve uma vez que um amigo pregador, ele falou, pô, mano, tu acha que os outros não vão enjoar? Falei, nego, tem gente sendo curada. Gente de dentro da igreja pode enjoar de mim. E Mas, tem gente nova vindo o tempo Exato. todo. A sua missão é para levantar uma geração. E essa geração não está toda numa igreja só. Essa geração está aqui, está na sua igreja, está na outra igreja, está na internet, Isso. está no TikTok, está no Instagram. Então, essa geração, você está coberto de razão. Você tem que olhar para essa geração. E não por pensar, será que aqueles que frequentam minha igreja vão me achar repetitivos? Eles que têm 2 trabalhos, o de achar isso e aí. continuam achando, né? É Isso verdade. aí, eu não vou mentir, que teve vezes que a gente... Tem muitas vozes, eu acho que Renan, que tem um pouquinho mais de estrada que eu, vai saber. A gente escuta muitas vozes. Muitas vozes. Só que eu levo como... Eu volto a falar no meio de 2 pregadores é difícil. Né? Mas eu volto para quando Jesus foi batizado. Que o próprio Deus diz, esse aí é o meu filho. E quando ele chega no deserto, o diabo fala, se tu és. Mas já teve uma Vou voz colocar lá aí pro vídeo. atrás. Renan, tem mensagem aí, Renan. Tem? Já tem uma voz lá atrás que já me disse. Então não importa o que vão falar. Eu acho isso legal da ideia da repetição. Porque a repetição ela é didática. Né? Quanto mais você repete algo, a tendência é você gravar aquilo é memorizar. Sim. Eu uso muito a repetição porque, como um pregador, estudar mensagem, texto, você lê o mesmo versículo ali várias vezes. E por muito tempo houve esse preconceito, e ainda tem, Dani, do pregador repetir mensagem. Sim. Você falou da música, mas é uma realidade. Por quê? Às vezes o cantor, a gente brinca que tem cantor que faz sucesso de uma música só. Sim. Que o cara, toda vez que você vê o cara cantar, ele só canta aquela música. Só que, é o que você falou aqui, existe um propósito. É igual pregador. Eu não posso ter a vaidade de dizer, eu não repito mensagem, porque para mim isso é uma vaidade. Eu não repito mensagem, como se aquela mensagem fosse só para uma igreja. E outra, se ela Por funcionou, exemplo, mais pessoas, né? Precisa Exatamente. ouvir. Tem uma igreja ali com um público de 200 pessoas, correto? E Deus te deu uma mensagem. O meu pensamento é esse. Uma mensagem, ainda mais dependendo do efeito da mensagem, ela não pode se limitar, se resumir a um público que eu falei ali para 200 pessoas. Eu penso que quanto mais pessoas ouvirem essa mensagem,
é melhor. Então, existem lugares, apesar da mensagem ser a mesma, mas o lugar é diferente. Sim. E foi o que você falou, nunca é a mesma coisa. Eu nunca consegui repetir uma mensagem exatamente a mesma Não tem coisa. como. Não tem como. Porque, apesar do texto, o esboço, a base ser a mesma, Deus sempre vai direcionar a mensagem daquele dia para uma situação. Ele customiza, ele dá aquela Sim, customizadinha. às vezes ele tem um coração ali, é o que você falou, às vezes tem um coração ali que precisava ouvir uma coisa. É. E eu, como eu já cansei de ouvir pessoas me chamarem final de culto e me dar testemunho. Puxa, pastor, é isso que eu estou vivendo. É isso que eu estou passando. Agora mesmo, eu estava em Portugal semana passada e teve uma família que me parou e falou, pastor, que o senhor pregou o que a gente está vivendo. A gente acabou de viver um luto dentro da nossa casa. Tem 2 dias que a gente perdeu um ente querido e começou a falar, pô, como é que eu ia saber? Como é que eu ia adivinhar isso? Se não fosse a revelação da palavra. Claro. Então, é mesmo uma questão da música. Então, às vezes, né? O Erivelto canta a mesma coisa. Mas só você sabe, que você sabe o propósito que carrega. E a pessoa que está tendo um impacto ali, que está ouvindo aquela mensagem, sabe o que isso está representando na vida dela. É verdade. Então, não pode esse preconceito. Tem que acabar, canta só a mesma coisa, prega só a mesma coisa. Não, nunca é a mesma coisa. Nunca. Nunca. Deus tem um propósito E outra, específico. e nunca pra aquilo. deixe de pregar essa mensagem, mesmo que tenha cara de mesmice. Sim. Porque, uma pessoa que ouviu a mensagem pode ouvir diferente. Isso. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, isso é do ser humano. Cada dia nós estamos de um jeito e não depende da gente. Então tem dia que a gente está mais triste, tem dia que a gente está mais ansioso, tem dia que a gente está mais feliz. Verdade. Então vamos supor que eu vou lá na vigília, num dia que eu tô bem. Recebo a mensagem do Renan e falo, que palavras bacanas. Fui embora para casa, não me suou. Aí eu chego num outro momento que eu tô assim, no pior dos meus momentos ali, num momento complicadíssimo, escuto a mesma mensagem e essa mensagem muda a minha vida. Porque eu falo, nossa, é o que eu precisava ouvir nesse minuto. Então, quando ele pregou aquela primeira vez que eu não precisava, outra pessoa estava precisando. Isso. Então, isso é muito importante. Quando a mensagem ela é boa e ela é impactante, a gente não pode deixar de pregar, né? É igual cantor, gente. Assim, mal comparando, mas cantor de banda, o cantor tem o disco, né? Que hoje em dia não é mais o disco, mas ele tem o repertório. Ele lança a turnê nova, que ele tem as músicas novas, mas ele tem o repertório antigo dele. E no fundo, o que o povo quer de um cantor que é ídolo? O repertório antigo. É verdade. E eu lembro uma vez, ele vai lembrar, não sei se foi 2017, 2016, numa agenda que eu tive com ele, eu conheci ele só de internet, essas paradas, mas nunca fui conectado a ele, lá na DUP. E era uma mini vigília, eu fui pregar, ele cantou. E a gente não fazia parte da sala de adoração ainda, não existia a sala de adoração. E naquele dia o pastor Luiz Henrique chamou ele, pegou 2 bandeiras do Brasil, não sei se você lembra, e envolveu uma bandeira do Brasil em mim e nele. Uau. Aí falou assim pra ele, Fortíssimo. depois desse dia vocês nunca mais serão o mesmo. Ele fez um ato profético lá. E verdadeiramente, depois daquele dia, o Elivelto, o ministério dele foi assim, surreal. E a galera achou que, por exemplo, que foi a sala de adoração que mostrou o Elivelto. Sim. Mas, na verdade, Elivelto já era Elivelto muito antes da sala de adoração. Tempo. A sala de adoração e Elivelto se qualificaram, se potencializaram. Não é isso? A gente ficou lá um tempo de 2 anos na sala, né? E uma sala que, para mim, marcou e realmente foi prova daquilo que Deus falou comigo e ele, Barra do Piraí. Tinha mais de 700 jovens naquela sala de adoração. Foi. E a galera ali e tal, eu falei assim, Elivelto, eu tô sentindo que hoje tem alguma coisa contigo. Ele falou assim, irmão, fala. Eu falei, irmão, não vou falar porque tá contigo o negócio, não foi? Foi. O que acontece? Ele falou assim, hoje não é um zol, hoje o mar tá pra rede. Olha. E ele começou a cantar e no meio do caminho, ele nem fez apelo, já tinha mais de 120 almas no altar. Foi, verdade. Pessoas com faca, pessoas com gilete na mão, entregando no altar. Olha isso. Uma coisa surreal. Eu acho que naquele dia foi 100 e poucas almas. Eu fiquei assim, caraca, verdadeiramente, Deus tem um plano
desse foco na vida dele. E do Você jeito dele. salvou a vida de muita gente. Não só Exato. ganhou vidas para Jesus, mas mais do que isso, pelo que eu estou entendendo, tinha muita gente ali disposta a se matar. Tinha. Então você salvou a vida da pessoa e depois ganhou a vida da pessoa. O que eu mais escuto é isso. Gente que tava pensando em se matar, gente com mente suicida. E o que mais tinha na época era pessoas assim, gente com a mentalidade de, tipo assim, a mesma que eu tinha no quarto, eu só não pensava em se matar. Sim. Então a galera pensava, pô, Jesus, se ninguém me ama, ninguém me entende, por que eu tô vivo? Por que Deus não me mata? Então, se Deus não me mata, eu vou fazer o trabalho dele. Então, o que eu tô falando? Eu entendo a mente de quem tá depressivo. Não, é isso que eu ia te perguntar. Até pedi para você contar. Você contou da sua avó, né? Que teve um dia que ela fez um ato profético Sim. lá, que ela recebeu uma mensagem e falou que você ia levantar, porque você ia levantar gerações. Sim. Dali, como é que foi o processo? Você voltou para a igreja, voltou a cantar, você começou a voltar suas músicas para pessoas com depressão? Como foi isso? Foi aí que eu ouvia meu avô cantar É Mistério, do pastor Samuel Mariano. Então, como tinha muita letra, isso me chamou a atenção, porque o diferente hoje é o que mais chama a atenção. Perfeito. Então, meu avô cantava muito É Mistério, eu falava, gente, ninguém canta isso, cara. Eu tenho que cantar esse negócio. Eu comecei a cantar, É Mistério. Depois eu fui saber quem era esse cara. E depois eu pesquisei as músicas dele, aí ouvi depois do culto, ouvi um monte de música, mas teve uma música dele que me marcou, que é Deus Está Escrevendo. E depois que eu comecei a cantar essa música, nossa. Dá uma Nossa, palhinha eu entendi o pra gente. propósito. Diz quem aplaude o seu momento, raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se apegaram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isto sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Aí vem pra Bíblia. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo. Aí, filho, aí eu entendi. Aí eu falei, agora eu entendi o propósito. Agora eu entendi o que eu tenho que fazer. E o legal é que você ficou 2 anos. Uau. 2 anos, né? dentro Sim, da 2 anos. situação. Impactou muito. Assim. Foram os 2 anos que José ficou dentro da prisão, do calabouço. Uau. Sim. E a gente falou aqui agora, né? 2 anos, pô, todo mundo aqui, 2 anos é muito tempo. E às vezes eu paro para pensar, e você me fez pensar agora isso. O que passou da cabeça de José esses 2 anos dentro da prisão? Uau. Porque o cara, para quem ele era, né? E para a condição que ele estava naquele momento, imagine se ele não passou por uma depressão dentro do calabouço. É verdade. Imagine que, pô, será que minha vida vai se resumir a isso aqui? E os sonhos? Tá? Apesar que quem tem promessa cria muita expectativa em cima daquilo que foi prometido. Só que às vezes a realidade que a gente vive é completamente ao contrário Muito contrário. da promessa que a gente recebeu. E eu acredito que, de fato, Deus nos permite passar por experiências como a que você passou, para Deus, de fato, nos lembrar, né, que a situação pode estar ruim, mas eu tenho um propósito na sua vida, vai melhorar, você vai sair dessa situação. Eu vejo a depressão como um abismo. Né? Você tem 2 opções. Uma é sair de dentro desse lugar, outra é você se afundar, ao caso que aconteceu já com muitas pessoas, de tirar sua própria vida. É o fundo do poço. Né? E a minha oração é que Deus continue te levantando para você ser uma voz
uma corda que tirou Jeremias de dentro do poço. E que, sem sombra de dúvida, Muito bom, hein? te escutando cantar agora, Elivelton, Sim. me marcou muito. Não só a sua cantoria, mas a A letra. Sim. E isso já me deu umas 10 porradas internas. Mas tudo isso é ótimo. Sim. Eu gosto disso. E eu espero que o povo lá em casa, que esteja assistindo, também se impacte. Porque as palavras do mistério que você cantou são muito impactantes. Sim. A forma como nós esquecemos, às vezes, certas coisas que não deveríamos esquecer. Isso. O que não significa que não deveremos perdoar, claro que devemos sempre, mas a gente tem que sempre lembrar, né? É muito importante isso. Então, foi Sim. extremamente impactante. Muito bom, o Renan falou de José. Ontem eu escrevi sobre José um texto. E José me encanta demais, muito mesmo a história de José. Porque quando o José foi a Siquém, se não me falha a memória, ver seus irmãos, quando os irmãos visualizaram ele de longe, falaram: lá vem o sonhador mor. E sonhador mor, no original, significa grande sonhador. Então, quando eles viram José de longe, não chamaram ele de irmão nem de José. Falaram: ele é um sonhador. Então, eu costumo dizer que sonhador é o destino de José. Porque a túnica quem deu foi Jacó. Mas o sonho quem deu foi Deus. Eles podem arrancar a túnica, mas não tem poder de arrancar o sonho. Uau. Não é isso? Acharam que jogar ele na cova iria acabar com o sonho deles. Acharam que vender ele iria acabar com o sonho dele. Mal eles sabiam que estava colocando José na rota de Deus. Então tem coisas que vai doer na gente, mas é a rota que Deus preparou para cumprir o que ele tem como propósito. Aí lá no capítulo 45 de Gênesis, quando ele se revelou aos seus irmãos e os irmãos começaram a chorar e se entristecer, ele disse: não choram não. E nem ficai triste, porque Deus usou vocês para que esse tempo fosse estabelecido. Eu costumo dizer que é muito ruim ser vendido, dói demais. É muito ruim ser traído, machuca. Sim, machuca. Machuca a nossa carne, mas não arranca o nosso propósito. Sim. Porque no final, para ele ser governador, ele teve que ser vendido, ele teve que ser odiado e invejado, mas no final, tudo aquilo que Deus falou com ele se cumpriu. E o pior disso tudo, como o pastor Renan falou, passou isso tudo quieto. Foi para a cova quieto, foi vendido quieto. Ele só falava quando era solicitado. E mesmo assim, sendo vendido, ele foi capaz de revelações de quem precisava. E Deus cumpriu em José aquilo que ele tinha que cumprir. E isso é a nossa história, nosso destino. Muito Uau. forte, Vitor, muito forte. E falando de José, ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. A gente lembra muito do Efraim. A gente gosta da ideia do Efraim, porque o Efraim significa Deus me fez prosperar. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Só que eu gosto da ordem dos nascimentos, porque antes do Efraim teve que nascer Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer de todo o sofrimento e da aflição que eu sofri na casa dos meus pais. Só existe crescimento, só existe prosperidade quando primeiro vem o esquecimento. Aí qual a ideia do esquecimento? Pô, será que eu vou esquecer de algo que me fez mal? Não, esquecer a gente nunca esquece. Só que você falou um negócio interessante. Quando os irmãos de José chegaram, que eles se entristeceram porque eles acharam assim, pô, agora José sendo quem é, ele pode nos matar, ele pode pagar o mal com o mal. Só que esse esquecer que revela um nível de maturidade muito grande. É entender que todo aquele sofrimento fazia parte de um propósito pré-estabelecido por Deus. Uau. Então, de fato, hoje o que você vive, o que você causa na vida das pessoas é o efeito de um Manassés que nasceu em você. É verdade. Porque, com certeza, eu, particularmente, vira e mexe, venha lembranças de coisas ruins, coisas que aconteceram, tristezas, decepções, e vem. Só que hoje não tem mais tanto efeito que teria em outra ocasião. Isso é o efeito do Manassés que Deus gera em nós. É você lembrar e aquilo não ter mais efeito em você. E é isso que te leva ao Efraim, é isso que te leva a um nível de crescimento e prosperidade. É o nível da grandeza que você falou. Porque você sofreu, mas você superou o sofrimento e hoje você prospera em cima daquilo que um dia deveria te machucar. Sim. Deus te faz prosperar, você cresce, você alcança outras vidas. Então, só tem
Efraim, só vem o tempo de crescimento e prosperidade, porque primeiro vem aquele tempo de esquecimento, é o tempo da maturidade. É você entender, nem tudo veio para me matar, tem coisas que Deus permitiu para me fortalecer. E é de fato esse é o que eu enxergo hoje na sua vida, você falando aqui, quanto na nossa também. Dani está aqui, Vitor, são pessoas que também já viveram muitas coisas e ainda vão viver. E a nossa... Eu acho que Deus acabou levando a gente para essa direção, né? Sim. Porque a gente não sabe o que a pessoa que está do outro lado agora está passando. Exatamente. Então, E isso é muito importante. Talvez, em termos de assunto, Sim. esse seja um dos assuntos mais relevantes para os nossos ouvintes. Assim. Verdade. Porque a gente não sabe o que eles estão passando. E pode ser que muitos deles estejam passando por algo parecido sem saber o que é. Né? Isso também é muito comum. Sim. A pessoa está com uma tristeza súbita, está sem desejo de fazer nada. Muitos não têm nem a oportunidade de entender que isso é uma depressão. Sim, ou de ser exatamente. diagnosticado. Sintomas, é verdade. Então, isso é uma coisa assim, Elivelton, o poder que você tem nesse sentido para fazer o bem é para, talvez, para quem não sabe, mostrar que está passando por isso, mas também mostrar que tem um caminho para a cura, né? Tem. E eu queria entender, até de curiosidade, porque a gente falou muito da sua transição, da sua volta, e você já cantou para a gente aqui também. Agora, tem alguma música, ou foi a que você cantou para a gente, que te marca, que mais te marca nessa transição? Essa daí. Essa, Mistério. Eu inclusive, né, fazendo aqui uma demos, você, assim, aquele ponto de partida para você sair desse, posso dizer assim, desse abismo para essa hoje uma ascensão que você vive ministerial, de fato foi uma música. Sim. Né? Foi a chave que virou, né? Deus escrevendo, e entre outras que você canta. E foi o que também me tirou da situação que eu estava. Porque hoje o que eu faço, meu ministério, prazer de levar a mensagem, de subir no altar, você entender que tem pessoas que hoje dependem de uma palavra sua, isso também foi o que me ajudou muito. Porque, além da música, no seu caso, ser a chave para essa virada, essa destravar, é também a revelação do seu propósito. Sim. É o que você faz hoje, não tem como olhar para o Elivelton e não ver Não tem cantor como. que você é. Então, isso na minha vida também. O meu ministério, que de fato é o propósito que eu carrego, foi justamente o que me ajudou a sair desse vale. Olha. É entender que Deus tem algo na minha vida, que eu sou importante para a vida de pessoas. Então, eu acredito que a pessoa, quando ela consegue descobrir o seu propósito, ela consegue ter essa alavancada na sua vida. Ela consegue dizer, pô, minha vida não é em vão. E quando se descobre, na minha opinião, assim, o sonho de todo mundo é descobrir o propósito. Verdade. Sim. Se a gente descobre, para mim, isso é mina de ouro, entendeu? Sabe aquele caça ao tesouro, que todo mundo vai, caça com um mapinha? Se você chega e acha aquele baúzinho, para mim, é achar o teu propósito. Verdade. Né? Isso aí. E é uma pergunta muito constante. Eu recebo também muito recebo isso. muito. Qual é o meu Qual é o propósito? meu propósito? Tem pessoas que às vezes estão... Tem pessoas que estão vivendo, de fato, nesse precipício da depressão, porque não conseguem Porque se encontrar. não se encontra, não tem se propósito encontra. na vida. Então, qualquer coisa que acontece acaba sendo muito relevante para empurrar essa pessoa para o fundo do poço. E falando sobre isso, só para qualificar o que o senhor está falando, pastor Renan, é o seguinte: Deus não pode dar uma direção, um destino para alguém sem antes saber onde a pessoa está. Só um exemplo. Todo mundo aqui já usou o aplicativo Uber, Sim. ou até mesmo o Waze. Toda pessoa que quer pegar um destino, ela nunca vai para um destino sem antes ter a localização atual. Sim. É isso? Perfeito. Então, às vezes a pessoa, qual é o meu destino? Primeiro você se achou. Você sabe onde você está. Você sabe onde você está? Legal. Tá me entendendo? Uau, Então ninguém interessantíssimo. consegue É forte. pegar um Uber, Muito um forte, aplicativo, estou anotando aqui. sem a localização atual. Não é isso? E se você não se localizar ali, o carro, a moto, não consegue te achar. Muito bom. Então, se a gente quer dizer para o campo espiritual, coisas de Deus, a Bíblia fala, Deus, qual é o próximo passo de Deus? Você não sabe nem onde você está perdido. Verdade. É isso? Então, eu só posso te transicionar para uma nova fase, um novo tempo, quando você sabe onde você está. Trazendo para a Bíblia, tudo tem seu tempo determinado. Se meu tempo é de chorar, não adianta eu querer sorrir. Verdade. Se meu tempo é de processo, não adianta eu ter vitória. Eu tenho que sustentar aquele tempo. Eu tenho que- Deus só no pode me momento que eu colocar estou. no outro tempo, quando eu aprender tudo que eu tenho que aprender nesse tempo.
E é isso. Foi necessário ter falado isso, porque no início eu ouvi muita coisa, como eu já tinha dito, eu cantava muito Samuel Mariano no início. Vozes, né? Muito, eu cantava muito. Então a galera falava, mano, tua identidade não é essa, porque meu pai tinha uma banda de soul. Escuta soul, mano, vai pro black. Eu falava, mano, não tem como, não sei, é uma Isso, parada cara, que me é chama isso. pra... Lógico, Já é me um chama pra propósito. esse lado. É um propósito. Então, quando eu comecei a cantar Samuel Mariano, aí começou aquela implicância, mano, não vira, não vai. Tu acha que isso vai dar alguma coisa? Tu acha que isso vai dar em algo? Então eu escutei muita coisa por cantar essas músicas. Mano, música de velho. Não vai dar certo, pô. Isso é música de senhor pra cantar no negócio de depois do culto, mano. Se não vira, tem que cantar negócio de jovial. Eu falei, tá bom. Eu vou ir pro jovial. Toda vez que eu tentava cantar música jovem, eu ia pra Deus está escrevendo. Consagração, Deus está escrevendo. Tal, Deus está escrevendo. Aí, teve um dia que o meu pastor Ronilson, na época, encontrou com o pastor Samuel Mariano. Mandou um vídeo, eu falei, caraca, mano, é gasolina, já era. Recebi uma gasolina e comecei a cantar mais ainda. Aí que nego se irritou comigo. Então, comecei a ouvir muito, mano, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Até um dia que ele me seguiu, aí mandou mensagem, começou a trocar ideia comigo. Veio pro Rio de Janeiro, veio cantar na vigília do... Quando ele cantou na vigília dele, eu trouxe tecladista, fui pra tocar pra ele, só que eu não queria cantar com ele. Eu queria ver o cara pessoalmente, tipo assim, eu nunca tinha visto o cara. Quando eu vi ele cantar pessoalmente, eu falei, caraca, mano, eu só vi o cara pelo YouTube, olha onde Deus me colocou, bicho. Eu tô vendo ele. Aí, caraca, aí daqui a pouco ele me pega o microfone e fala, gente, teve um camarada do Rio de Janeiro que canta minhas músicas. E quando eu vi ele, eu chorei. Foi, é. Eu chorei porque eu lembrei de uma promessa que Deus tinha me dito. Que onde eu não conseguisse chegar, alguém chegaria com aquilo que Deus me deu. Amém. Eu tava lá, tá? Eu tava também. Isso aí, pra mim, até hoje eu tenho esse Muito vídeo. Todo forte. dia eu escuto esse Eu vídeo. imagino. Inclusive, Dani, a gente vai trazer essa mão aqui. Vou Vamos. trazer Aí, ele ó. aqui. Ah, A pessoa? eu vou estar ali. Aí tu Vai vem. tá aqui. Já fica o convite. E Você não. é incrível isso aí, né? É o que o Vitor falou e é fato. Você só sabe onde você vai chegar quando você entende onde você está. E hoje Deus tem te colocado, e eu, como eu te disse, é o início ainda de muita coisa que você vai viver da parte de Deus. Sem sombra de A gente dúvida. torce por isso. E Eu, então? eu creio nisso, eu creio. Eu queria. Sim, por favor. Não, Dani. pode falar, Renan. Porque eu queria fazer um pedido ao Elivelton. Pode fazer, por Não, favor. como a gente está começando a chegar nas considerações finais, quer dizer, Sim. já chegando, você cantou já, mas eu queria saber se você tinha. Que mensagem que você deseja transmitir para aqueles que lutam contra a depressão e a ansiedade através das suas A gente tá músicas? tão conectado que eu ia falar isso agora. Eu ia falar, mano, deixa uma mensagem. Deixa uma pra mensagem galera. para a galera, assim, conexão. principalmente para esse Direciona ali, ó, pessoal. pra galerinha lá, ó. Às vezes não, acho que nem sempre todo mundo vai te escutar. Mas sempre quem entende do seu propósito vai te ouvir. Ouvir o quê? Porque eu costumo dizer que nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Então eu vou botar o Renan como órgão principal. O Renan vai ser o coração. Eu vou ser o dedo mindinho porque eu sou pequenininho. Se eu bater na quina, o Renan vai sentir? Não, mas é você que vai sentir. Não, mas o Renan vai sentir porque ele faz parte do corpo. Sim. O meu relógio ele não sente, porque ele é acessório. Então, se eu conto das minhas dores para alguém, se alguém não sentir a mesma dor que eu, não é corpo, é acessório. Uau. Opa. Entendeu? Entendi, Então, a olha só. mensagem pra galera hoje que tá sofrendo depressão, se você conta das suas dores para alguém, se alguém não sentir a mesma dor que você, corre, não faz parte do corpo. É acessório. Já tem outro tipo de gente que quando você começa a contar das suas dores, vai entender o que você está sentindo. Uau. Vai saber pelo que você passou, porque já passou por isso também e entende o que é dor. Entendeu? Ah. É isso. Fenomenal. Olha, nunca vou esquecer essa do acessório. Outro patamar, hein? Até parece. Pode. A vida é sobre isso. Se a pessoa não Sim. torce por você, podemos ir além com relação a isso. Isso, Se a pessoa muito. não torce pelo seu bem-estar, é acessório. Se a pessoa não quer ver você ali crescer, isso acontece muito. Às vezes a pessoa pode até não estar com depressão, mas vamos supor, o Renan está num momento bom da vida dele. Quantas pessoas torcem contra? Muito mais do que aqueles que torcem a favor. Exato. E esses que torcem contra são sempre os que têm uma mensagem para dar, né? Sempre aquele que está no Isso. ouvido da pessoa. Então, isso é acessório. A gente tem que saber a vida, né? E todos que passam por uma história de superação, principalmente quem passa,
a gente acaba tendo que peneirar. Todo mundo aqui que passou Sim. por uma história de superação, me corrijam se eu estiver errado. Todo mundo parou e peneirou as amizades da vida. Sim. Porque isso tem um lado bom, porque fica quem é bom de verdade e chega quem é bom. E vai embora quem é ruim. Então, essa peneira, ela precisa ser feita, independente de qualquer coisa. Então, reflitam sobre isso também. Quem está agregando na sua vida e quem é acessório ou quer sugar de você, né? Então, vale essa reflexão, sem sombra de dúvida, Velton. Porque no dia da emergência, você só vai pro hospital contando com o corpo. Você É não isso. põe a melhor roupa, você não põe o Perfeito. melhor acessório. Você só vai contando com o corpo. Por Perfeito. isso que na hora da urgência, é só o corpo que vai estar lá. Amém. E que a Muito Dani forte. falou é muito forte, para mim já dando minhas despedidas aqui. Você falou sobre peneirar a nossa caminhada de amizade, pessoas, e eu tenho um pensamento pessoal meu, não é uma verdade absoluta, é uma aplicação minha. Eu costumo dizer que o nosso destino é uma corrida de maratona. Sim. Um exemplo, uma corrida de maratona de 20 km. E na nossa vida tem 4 tipos de pessoa. Uma pessoa que aguenta 5 km, uma pessoa que aguenta 15, uma pessoa que aguenta 20 e uma que aguenta 10. Nessa corrida de 40 km, só vai chegar com você até o final quem aguenta 40 km. O que aguenta 5 vai ficar nos 5. O que aguenta 15 vai ficar nos 15. O que aguenta 20 vai ficar nos 20. Só vai chegar nos 40 quem aguenta 40. Sim. Quem tem um condicionamento físico para isso, quem se preparou para isso. E às vezes não é a gente que peneira, é a própria jornada que vai deixando para trás quem não está no nosso nível. Sim. Perfeito. É excelente E eu frase. falo exatamente isso. Às vezes tem amigos que no início estavam no meu ritmo de corrida, mas pelo meu nível ser tão mais adiante, ele ficou no meio do caminho. Não foi eu que abandonei, não foi eu que deixei. Apenas o caminho que eu estou trilhando deixou ele para trás. Exato. E provou que ele não é qualificado para ir onde eu devo ir. Então, às vezes, qualificando o que a Dani falou, não é a gente que peneira, é a nossa jornada que vai peneirando. Sim. E para mim resumir, os amigos de verdade não são aqueles que toleram aonde você está, mas celebram com você. Perfeito. A gente, o momento que a gente vive é um grande aferidor de caráter. É ali que a gente verá quem são verdadeiros nossos amigos. Estou anotando tudo isso aqui, é excelente. Entendeu? E é isso. Gente, Elivelton, eu quero te dizer assim que foi um prazer incomensurável ter você aqui com a Eu gente. que agradeço, viu, A pela casa é oportunidade. sua, tá? Obrigado. De verdade, volte, por favor. Não tema 2 grandes pregadores. Não, Tem como? Não, mas você viu que você deu show aqui. eu fico assim quando eu tô na frente do Renan e da Dani também. Renan é sinistro. Imagina eu nessa Meu história. Deus. Mas do fundo do coração, quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Você é uma pessoa que tem uma missão, você tem uma dádiva, que é uma missão linda nas suas mãos, e que Deus te dê cada vez mais sabedoria e ferramentas para que você possa Obrigado. dar continuidade a essa missão, que nem sempre é fácil, mas que você possa tocar o máximo de pessoas possível. E às vezes a pessoa pode não entender naquele momento, mas um tempinho depois ela entende e vai lembrar que você pode ter tido a participação de curar uma depressão, que é uma coisa latente entre a nossa juventude Sim. hoje. Então, eu tenho muito orgulho de poder conversar com você, Oxe. orgulho de saber do seu trabalho e orgulho de saber que eu tenho certeza que você não vai ter mais hiatos. Acho que a vida já te levantou Sim. e você já está levantando essa geração. Sim. Então, Eu creio. cuide dela com carinho e aqui a gente está sempre à disposição e é importante, volte mais. A gente vai depois deixar uma caixinha de pergunta para quem realmente está se sentindo com depressão, com ansiedade, que se sente perdido. Então, entre em contato com a gente. Para a gente é interessante entender isso também, né, Renan? Sim. Então, eu queria deixar para você, Elivelton, um beijo grande. Obrigado. Toda a sua família, seu ministério, sua obra. E dizer que a casa é sua, tá? Muito Obrigado. obrigada. Obrigado, Renan. Obrigado, Dani. Obrigado, Vitor. Obrigado por me Nós deixar que agradecemos. participar e falar um pouco. Que um assunto que é tão deixado para o lado, tão deixado de lado, não é pouco citado e tão julgado às vezes, de uma forma muito errada. Mas obrigado por me deixar falar disso. Nada, a gente que te agradece você vir. Inclusive, já é algo que está no nosso coração
a gente vai, daqui uns dias, a gente vai começar a fazer uns episódios temáticos, né? Falar exclusivamente sobre alguns assuntos. Assuntos que eu queria falar aqui, autismo, temas que são relevantes, que são coisas que hoje não é que se tornou comum, mas hoje é muito... Existe uma demanda difícil, muito né? grande. A demanda é maior, Hoje é a antes demanda se é muito maquiava. grande. Depressão, autismo, entre outros assuntos que hoje, de fato, a gente vê uma galera que precisa entender mais sobre, que precisa ouvir. fenomenal, Dani falou algo sim. que também é interessante. Existem pessoas que estão vivendo, estão passando, estão com sintomas e que nem sabem que estão Nem com sabe que aquilo. tão. Então, acredito que foi hoje muito produtiva a tua presença aqui. É aquilo que a gente tem falado aqui. Tem coisa. A gente tem aqui uma base para saber um pouco sobre você Você e vê tal, que a mas. gente muda o assunto, vai fluindo de Vai acordo fluindo, com... quem guia é o Espírito Santo. Amém. E, de fato, a gente é um podcast sem limites. Então, o povo precisa saber. E nós que te agradecemos. A gente se sente muito honrado em receber sua presença aqui, tá bom? E não vai ser a primeira, tem mais. Em nome de Tá? Jesus. Para ouvir, precisamos ouvir mais sobre a sua vida aí. Certeza. Chegamos ao fim de um episódio, né? Do nosso 10º episódio da segunda temporada. Olha isso, né? Que Rápido. Olha, cara, 10. 10º episódio da segunda temporada. Já Como estamos falamos no no 10º. início. E a segunda temporada tem alto nível, né? Então, eu ia falar alto isso nível. agora. Como a gente falou no início, essa temporada tá muito especial. Ela está sendo extremamente edificante. Eu digo porque toda vez que eu venho aqui no estúdio, eu saio outra Sensacional. pessoa. Eu saio assim com a glória dentro de mim, com a paz. E eu espero que vocês em casa que estão nos ouvindo sintam isso também. Eu reparo que muita gente vê muitos cortes, né? E os cortes, a visibilidade está imensa. Sim. Tem corte com 80 mil, 100 mil visualizações. Ou seja, a gente vê que está tocando a vida das pessoas. E hoje eu tenho certeza que vai ser um episódio, talvez um dos mais especiais, porque fala de um tema difícil, fala de um tema delicado, mas mostra que mesmo o tema sendo delicado, a cura existe. E a cura através da fé é o caminho. Então, muito obrigada a vocês que estão nos assistindo. Como o Vitor sempre pede, deixa pra gente convidados que vocês gostariam de ver aqui na Isso nossa é interessante, vida. verdade. Deixa temas que vocês gostariam que fossem abordados aqui para nossos convidados. Então, vamos começar a fazer episódios de acordo também com o que vocês querem ouvir. Então, quanto mais vocês participarem, mais a gente vai poder aqui também entregar para vocês. Não é isso, galera? Gente, quero pedir também para você curtir esse vídeo, mandar para todo mundo, compartilhar, nos seguir lá no Instagram, @podcast sem limite, viu? E ficar por dentro lá semanalmente daquilo que rola sobre o nosso podcast. E é sempre bom estar com você aqui toda semana. Um beijo no teu coração. Ó, lembrando, sexta-feira, Vigília É isso. Sem Limites, dia 21 de junho, em Nova Iguaçu. Vai ser a mega vigília da Sem Limite. Dani vai estar lá. Eu vou estar lá, Vitor com está comigo certeza. lá na direção da Vambora. vigília. E vocês, os nossos convidados. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Beijo. Bye. Tchau, galera.